Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Um triplo homicídio e a ocultação dos cadáveres por um jovem químico que cavou um poço no quintal de sua casa com o objetivo de garantir a impunidade por seus crimes. Isso em um terreno que já tinha uma história sombria de maus tratos a pessoas escravizadas. Anos depois, um trágico incêndio atinge o prédio construído ali. Coincidência ou um local amaldiçoado? Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar para conhecer o crime do poço. Nossa viagem de hoje será para São Paulo de 1948, mais precisamente para o centro da cidade. Era ali no número 104 da rua Santo Antônio que morava a família que seria a peça central do que ficou conhecido como o crime do poço. A família era formada pela mãe, a dona Benedita Ferreira de Camargo, pelo filho Paulo, um jovem químico de 26 anos, e pelas suas irmãs Maria Antonieta, de 19 anos, e a Cordélia, que tinha 23. E eu já vou informar agora que tem muita informação truncada em relação às irmãs, porque os jornais da época às vezes se confundiam entre a Maria Antonieta e a Cordélia, e atribuíam uma certa característica a uma quando na verdade era da outra. Aliás, isso aconteceu porque o crime foi tão chocante que todo mundo queria saber mais. E é claro que a imprensa aproveitou disso, né? Estampando os jornais com manchetes pra lá de sensacionalistas. E essa pressa de publicar as reportagens provavelmente foi o que levou a essas pequenas inconsistências. Mas vamos seguir aqui com a apresentação da família. O pai deles era o Carlos do Amaral Camargo, um homem que já tinha filhos de um casamento anterior e tinha um temperamento violento e muito rígido com a família. De qualquer forma, ele tinha falecido em 1939 e deixado uma herança razoável para a esposa e para os filhos. Mas a dona Benedita não era exatamente um exemplar de boa administração financeira, então ela acabou gastando a maior parte do dinheiro com coisas fúteis. E assim, em 1948, quando a tragédia aconteceu, grande parte da renda da família vinha do trabalho do Paulo. O Paulo era professor assistente de Química na Universidade de São Paulo, a USP. A dona Benedita tinha 56 anos e era uma senhora de valores rígidos e tradicionais, tanto que exigia que as filhas se vestissem de uma forma bem recatada, sem mostrar nenhuma parte do corpo, e elas usavam roupas que eram até um pouco retrógradas para a época. Mas apesar disso, a mãe e as filhas se davam super bem. Agora, perceba que eu disse que a mãe e as filhas tinham um bom relacionamento. Eu não incluí o Paulo nessa equação. Isso porque o Paulo tinha algumas divergências com a família. A começar, havia a questão do dinheiro, né? Ele se sentia muito pressionado por ter que sustentar praticamente sozinho a casa e os gastos eram altos, já que a Maria Antonieta tinha epilepsia e a Cordélia sofria de esquizofrenia. E ela precisava de um tratamento que era caríssimo na época. E por mais que as irmãs dele trabalhassem, elas ganhavam muito pouco, porque o trabalho feminino não era valorizado na época, né? Se você pensar que hoje, em 2023, as mulheres ainda tendem a receber salários menores do que os homens, não é muito difícil de imaginar como isso funcionava em 1948, né? Bom, assim, a renda delas não dava para quase nada. Além disso, a Maria Antonieta ainda precisou parar de trabalhar no final de 47 por conta da sua doença. Mas, como diria Tim Maia, quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Então, o que eram os problemas de grana perto de ser impedido de viver um grande amor? Isso mesmo, o Paulo tinha um amor proibido. Ele estava apaixonado por uma moça que a família não aceitava. E isso sim era um elemento que o corroía emocionalmente, já que ele não queria de forma alguma ficar separado da sua amada. Ao mesmo tempo que ele se sentia pressionado e não queria largar simplesmente a família. Mas não vou me adiantar muito nessa história da namorada dele, vamos deixar esse amor reprimido um pouquinho mais pra frente.
Em outubro de 1948, Paulo contratou 2 pedreiros para a construção de um poço no quintal da casa dele e fez questão de acompanhar a obra de perto, monitorando o trabalho deles para garantir que tudo estivesse de acordo com o que ele esperava. Mas as pessoas achavam aquilo tudo muito estranho. Afinal, nessa época, a cidade já tinha fornecimento de água encanada. Então, pra quê, né? Assim, diversas pessoas ao redor questionaram o motivo daquilo. E o Paulo sempre respondia que ele estava planejando fazer experimentos químicos para a produção de adubo e que, para isso, ele precisava de água sem cloro. Por isso, não podia usar da torneira. As pessoas aceitaram essa explicação sem maiores questionamentos, até mesmo porque ninguém seria capaz de imaginar qual era a real intenção do Paulo com um poço de 5 metros de profundidade e 2 de largura. Por volta ali do dia 5 de novembro, o Paulo avisou no trabalho que ia se ausentar, porque faria uma viagem para o Paraná. E até aí não havia nada para se desconfiar de verdade, né? Teve até um colega que emprestou uma mala para ele. Dias depois, ele reapareceu contando que, infelizmente, sua mãe e suas irmãs tinham falecido num acidente de automóvel lá em Curitiba. Nesse momento, as pessoas perceberam que ele estava meio esquisito, como se estivesse meio perturbado. E claro que ninguém desconfiou de nada, né? Porque é esperado que uma pessoa que perdeu todos os parentes fique abalada. Mas aí começaram a surgir uns indícios de que tinha alguma coisa bem errada acontecendo. Para começar, o Paulo não dava muitas informações sobre o acidente e a morte da sua família. O que também podia ser causado pelo luto, né? Aquela coisa, cada um reage à sua maneira às perdas da vida. Mas o que realmente não encaixava era o fato de que ninguém sabia sobre o enterro da Dona Benedita e das filhas. Elas tinham sido enterradas no Paraná, ia ter um funeral aqui em São Paulo para os amigos poderem ir. Ninguém sabia, porque o Paulo simplesmente não respondia as perguntas sobre o assunto. E eu fico aqui me perguntando como ele acreditou que ia dar para falar que a família morreu em outro estado, não trazer um atestado de óbito, não mostrar uma matéria do jornal do lugar onde elas teriam morrido e essa desculpa ia colar, né? Mas vamos seguir em frente que ainda tem muita coisa para desenterrar nessa história. Como Paulo não deu muitos detalhes sobre a morte e o funeral da mãe e das irmãs, alguns parentes resolveram procurar a polícia para ver se conseguiam mais informações. Aí, o delegado Vicente de Paula Neto resolveu enviar um telegrama para a polícia do estado do Paraná, pedindo mais detalhes sobre o acidente que matou a família do Paulo. Mas você sabe, né? Naquela época, sem a agilidade de comunicação que a gente está acostumado hoje em dia, a resposta levou alguns dias para chegar. E foi nesse intervalo, enquanto o delegado esperava pela resposta, que 2 vizinhos de Paulo compareceram à delegacia com informações que mudariam tudo e levariam à descoberta do crime. Quê? Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. No dia 20, 2 vizinhos do Paulo compareceram na delegacia. Esses vizinhos eram Bruno Busato e Paulo Mazzi, 2 italianos que estavam há pouco tempo no Brasil e que, por coincidência, eram químicos. Enfim, isso não é o importante. O fato é que eles informaram a polícia que vinham notando uns eventos, no mínimo assim, misteriosos acontecendo ali na residência da família Ferreira de Camargo. Para começar, eles contaram que a Cordélia, que era pianista, tinha um concerto no Conservatório de Música de São Paulo no dia 6 e ela simplesmente não apareceu.
Além disso, nem a dona Benedita nem as suas filhas foram vistas desde o dia 4. E eles contaram também que nessa noite eles tinham ouvido o que parecia ser uma discussão vindo ali da casa do Paulo. E tem mais, eles contaram que tinham visto os operários ali na casa trabalhando no poço. Mas que quando chegaram lá no dia 7 e deram aquela olhadinha básica, o poço já estava tapado por tijolos. E isso obviamente levanta a dúvida, né, de pra que alguém ia cavar um poço só pra em seguida tapar ele. Isso tudo aqui é pra gente parar de reclamar dos vizinhos fofoqueiros que ficam tomando conta da vida dos outros, porque olha só, esses intrometidos aqui fizeram toda a diferença. O delegado resolve, então, investigar mais, né? Ele vai até a casa do Paulo no dia 22 com 2 investigadores e, depois de revistar o imóvel, eles não encontram nenhum vestígio de que um crime podia ter sido cometido ali. O Paulo foi intimado a comparecer na polícia e, chegando lá, ele deu as mesmas explicações que tinha dado para todo mundo, falando que a família tinha morrido em um acidente durante a viagem para o Paraná. A polícia não tinha nenhuma prova concreta de um crime, mas aquela coisa, né? O delegado Vicente de Paula estava incomodado com a sensação de que havia algo de muito errado naquela história toda. Então ele foi na casa do Paulo mais uma vez no dia seguinte, dessa vez levando 2 outros investigadores, o Egídio e o Pignatari. E eles estavam lá, né, olhando tudo, quando um dos investigadores percebeu um detalhe, digamos assim, peculiar. O que ele notou foi que, apesar da história contada pelo Paulo, de que a mãe e as irmãs tinham morrido em um acidente durante a viagem, as roupas e objetos pessoais, como bolsas e relógios das 3, estavam todas ali. Os armários delas estavam cheios. Daí ele pensou, como assim uma pessoa viaja e não leva os seus pertences? Seria o equivalente hoje, né, a uma pessoa ir até a esquina de casa sem levar o celular. Até esse momento, o Paulo estava ali calmo, zen, sem mostrar nenhum abalo com a presença dos policiais. Mas foi quando os investigadores se aproximaram do poço, que já estava tapado, né, que a situação mudou bastante. O Paulo ficou visivelmente nervoso com a aproximação deles do poço, né? Mas ele procurou disfarçar e então pediu licença para os policiais para ir ao banheiro. Alguns segundos depois, os policiais ouviram o som de um disparo. Eles correram para dentro da casa, mas era tarde demais. Paulo Ferreira de Camargo tinha se matado com um tiro no coração. Com isso, estava mais do que comprovado para a equipe policial que havia algo de realmente criminoso escondido naquele poço. A polícia solicitou então a ajuda do Corpo de Bombeiros para abrir o poço e verificar o que tinha ali dentro. Os bombeiros chegaram ao local cerca de 1 hora depois e começaram o trabalho. E você já pode até imaginar como estava o entorno da casa, né? Com a presença dos policiais e dos bombeiros, o circo estava armado. A rua virou uma atração mórbida, com vizinhos curiosos e repórteres por todo lado. Quando eles conseguiram efetivamente abrir o poço, o odor que subiu era terrível, mas o trabalho de tirar toda a terra e os tijolos que foram usados para tapar o poço foi longo, e somente às 7h30 da noite que um dos bombeiros declarou que havia encontrado o pé de uma das vítimas. O primeiro corpo que foi recuperado foi o da dona Benedita, a mãe, e em seguida foram retirados os restos mortais da Cordélia e da Maria Antonieta. A Maria Antonieta estava com roupas de sair, o que fez a polícia presumir que ela tinha sido morta depois de retornar para casa de algum passeio ou um compromisso. Já a sua irmã Cordélia e a mãe Benedita estavam com roupas que pareciam com camisolas, indicando que suas mortes deviam ter acontecido durante a noite ou nas primeiras horas da manhã. As 3 estavam com o rosto coberto por um capuz preto amarrado com uma corda no pescoço. E elas foram mortas a tiros, sendo que a Cordélia foi vítima de 3 disparos nas costas, enquanto a Maria Antonieta e a mãe tinham levado cada uma 2 tiros nas costas e um na nuca.
A polícia supôs que elas tinham sido mortas depois de ter sido dopadas com algum entorpecente. Com essas descobertas, estava finalizada uma parte do mistério. A polícia sabia o que tinha acontecido com a mãe e as irmãs do Paulo e também tinha certeza de quem tinha sido responsável pelas mortes. Mas restava uma pergunta: por quê? O que levaria um jovem teoricamente normal e sem antecedentes violentos a planejar e cometer um crime tão brutal contra a própria família? Sem respostas, a polícia busca então por uma pessoa que poderia ajudar a esclarecer o enigma: a namorada de Paulo. O problema é que, como o romance era proibido, eles descobriram apenas que existia uma namorada, mas os vizinhos e colegas de trabalho do Paulo não sabiam informar o nome dela nem onde ela morava. E assim, tudo o que a polícia sabia a respeito da namorada misteriosa do assassino era que ela era uma enfermeira. Com isso, a Delegacia de Segurança Pessoal emitiu comunicados a todos os hospitais da cidade de São Paulo para que a administração questionasse as suas funcionárias e informassem a polícia caso descobrissem quem era a tal moça que tinha um romance com o Paulo. No dia 24 de novembro, apareceu na delegacia uma moça de 23 anos chamada Isaltina Florencio dos Amaros. Ela se identificou como sendo a namorada do Paulo e se mostrou disposta a fornecer todas as informações que fossem necessárias. A Isaltina contou que tinha conhecido Paulo há uns 6 meses e que os dois logo tinham começado a namorar. Porém, a história do casal tinha um obstáculo. A família do Paulo não aceitava o relacionamento pelo fato de ela não ser mais virgem, mas o Paulo não via problema nenhum nisso e disse que a amava independentemente do seu passado. Inclusive, sabendo do fato de que a namorada do seu filho não era mais uma moça virgem e que, ainda por cima, era pobre, mas como ousa uma pessoa juntar tantos defeitos, contém ironia, a dona Benedita tinha sido terminantemente contra o relacionamento. E era assim uma coisa aberta, não era aquele negócio de falar mal da nora pelas costas, não. Ela batia o telefone na cara da Isaltina quando ela ligava para casa deles, procurando pelo Paulo, e tentava forçar o filho a abandonar a moça. E vamos lembrar, né, que a mãe do Paulo era uma senhora extremamente apegada aos valores tradicionais e que controlava duramente até o que as filhas vestiam para garantir que elas sempre estivessem com uma aparência respeitável. Então, família tradicional brasileira, né? Já é de se esperar que ela agisse assim. Mas o que também não é muito surpreendente é que o Paulo tenha ficado extremamente irritado com a atitude da família, especialmente porque ele era ali meio que a única fonte de renda de todas. E ele se sentia muito mal por ter que aturar os preconceitos vindo das pessoas que ele sustentava. Apesar disso, segundo a Isaltina, o Paulo era muito dedicado à família e sofria muito com o fato de que a mãe tinha um câncer na perna, a irmã Maria Antonieta tinha epilepsia e a Cordélia tinha esquizofrenia. Ele também falou para a namorada que tinha amado uma outra mulher antes dela, mas que não pôde se casar com essa namorada anterior a ela por circunstâncias alheias à sua vontade. E segundo a Isaltina, o Paulo andava com os nervos muito abalados nos últimos tempos pelas brigas constantes em casa e vinha inclusive fazendo uso de injeções calmantes. No dia 6 de novembro, a Isaltina se encontrou com o namorado e ele estava assim meio estranho. Em certos momentos parecia alegre e em outros ficava meio cabisbaixo. Ele contou para ela que a sua família tinha ido passar uns dias numa fazenda em Curitiba. No dia seguinte, o dia 7, o Paulo buscou a namorada no trabalho e os dois foram juntos para a casa dele, né? Já que a mãe e as irmãs estariam viajando. E eles passaram a noite juntos, mas o Paulo estava muito nervoso e a Isaltina chegou inclusive a aplicar uma injeção sedativa nele. Na manhã seguinte, ela foi embora para trabalhar e não teve mais notícias do boy pelos próximos 3 dias. Então, o Paulo apareceu na casa dela e informou que ia viajar para a mesma fazenda onde a família estava e que voltaria em breve. A Isaltina achou, né, de boa, normal, e seguiu com a vida. Até que, no dia 17 de novembro, ela recebeu uma carta. E
E agora uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. E a indicação de hoje é o livro Museu do Crime, do escritor brasileiro Tito Prates. O livro conta a história de uma série de crimes que passa a assombrar a cidade de São Paulo. Um serial killer está reproduzindo os crimes mais hediondos do Museu do Crime da Polícia Civil do Estado. E tem mais, como marca registrada, todas as vítimas são encontradas com a unha do dedinho do pé pintada de rosa. Daí, a gente acompanha o delegado Meirelles e a sua equipe tentando desvendar a identidade do assassino e, principalmente, quem pode ser a próxima vítima. E o mais interessante é que no livro tem vários artigos de jornal, daqueles bem sensacionalistas, que é um estilo muito próximo das matérias da época do crime do Poço, que você pode ler aqui nos links da descrição desse episódio. Então rola toda uma imersão naquele universo de crimes. Como sempre, o link para compra tá aqui na descrição e o Museu do Crime está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você for assinante, dá para ler de graça. Já sabe, né? Não dá para perder essa leitura. Oi? Quê? Hã? Sério? Tá, tô indo. Gente, os cavalos estão ansiosos, vamos ter que voltar para nossa viagem. A Isaltina mostrou aos policiais a carta que recebeu de Paulo quando ele estava em Curitiba. Sim, ele realmente viajou para o Paraná só para mandar uma carta de lá. O Paulo escreveu relatando a morte de suas parentes com detalhes, dizendo que elas tinham saído em um passeio de automóvel e que um caminhão sem freio causou a colisão que fez com que o veículo onde elas estavam saísse da estrada e rolasse em uma ribanceira e caísse num rio. Segundo a carta do Paulo, todos os ocupantes do veículo teriam morrido na hora. E ele apareceu na casa dela um dia depois e eles conversaram. A Isaltina contou que o namorado estava vestido de preto, expressando luto, né, e com os olhos muito vermelhos. Mas que depois de um tempo de conversa, o assunto mudou pro futuro do casal. Aquela coisa, vamos ficar presos aqui no passado? Não, morreu, vambora. O Paulo disse que agora eles poderiam se casar. E que ele queria permanecer na casa onde cresceu porque tinha tantas lembranças boas ali da mãe e das irmãs e ele não conseguia simplesmente se desapegar da casa. Mas ele falou também que a Isaltina ia ter que esperar uns 6 meses porque ele queria fazer umas reformas no imóvel e a gente aqui que sabe o que tinha escondido no poço dos fundos da casa fica logo pensando: ai moça, pelo amor de Deus, foge desse homem. Mas ela não sabia de nada e concordou com a proposta do boy. No dia 21 de novembro, eles se encontraram de novo. A Isaltina foi até a casa dele e, claro, não notou nada de suspeito. Essa foi a última vez que ela viu o namorado com vida. Ela só foi ficar sabendo sobre o crime e sobre a morte do Paulo pelos jornais e, óbvio, ficou chocadíssima em saber que o namorado dela era um assassino. E eu fico aqui imaginando o tempo que levou pra essa mulher ter coragem de namorar de novo, né? Porque a pessoa fica, traumatizada. Tá, a história que a Isaltina contou é bastante convincente e, tirando a parte do acidente de carro, que ela não tinha como saber que era mentira, faz sentido com todo o resto que a polícia tinha apurado. Mas o caso ainda teria mais uma reviravolta. Isaltina mal tinha saído da delegacia quando apareceu outra mulher dizendo ser a amante de Paulo. Essa jovem era Humberta Maria de Almeida, que tinha 25 anos e estava grávida de 7 meses. Ela contou que tinha conhecido o Paulo há 5 anos, quando estava fazendo um passeio e que eles viraram amigos e depois engataram num romance. Segundo a Humberta, os pais dela não aprovavam o relacionamento, mas os dois continuavam se vendo escondidos. Ela alegou que o filho dela era do Paulo e que ele tinha dito que se casaria com outra mulher, mas tinha assegurado a ela que daria tudo para a criança e que não lhe faltaria nada. Poucos meses antes da morte do Paulo, a Humberta teria perdido os pais e passado a depender exclusivamente do dinheiro do Paulo para sobreviver. Depois de um tempo, a história da Humberta foi descartada porque ela caiu em contradição algumas vezes durante seu depoimento e tinha errado detalhes a respeito do Paulo.
E assim foi levantada a hipótese de que ela era uma chantagista que podia ou não estar envolvida com o Paulo, mas ninguém levou essas investigações adiante. O triplo homicídio abalou a cidade de São Paulo e os repórteres da época noticiavam a comoção que o crime causou. E os leitores devoravam cada nova edição dos jornais em busca de mais e mais detalhes sobre o que teria levado Paulo a assassinar a família. Até o Oswald de Andrade se interessou avidamente pelo que teria acontecido. Ele publicou uma série de textos sobre o assunto no jornal da época. Um fato adicional nessa história é que no quarto do Paulo foram encontrados diversos entorpecentes que podem ter sido utilizados para apagar suas vítimas antes do assassinato, e que também apontam para a possibilidade de que ele estivesse viciado nessas substâncias. Isso somado ao depoimento dos colegas de Paulo que disseram que ele andava com o nariz excessivamente vermelho e os poros dilatados demais no período que antecedeu a sua morte. Mas é aquela coisa, né? O que realmente levou o Paulo a cometer esse crime é algo que nós nunca vamos saber com certeza. Só nos resta especular. Teria sido a situação financeira e a pressão de ter que sustentar a sua família que teria levado Paulo a cometer o crime? Ou será que foi o desejo de ser livre para se casar com Exaltina, a moça a quem amava? O possível vício de Paulo em entorpecentes teria sido um dos fatores que levaram ao crime? E por fim, teria a jovem Humberta dito a verdade sobre seu envolvimento com Paulo ou ela estava apenas buscando alguma forma de ganhar um dinheiro com a tragédia? Esse é mais um caso sem respostas definitivas. E aí é que entra a principal diferença entre a realidade e a ficção, né? Porque se isso aqui fosse uma história de literatura policial, o detetive conseguiria vasculhar a mente do Paulo com base nas pistas aparentemente insignificantes deixadas para trás e traria uma resposta que seria completamente crível e ao mesmo tempo surpreendente. Eu sou suspeita para falar porque adoro uma história de detetive bem escrita. Mas vamos voltar aqui para a vida real, né? Onde o crime do Paulo matou ainda mais uma pessoa. Um dos bombeiros que trabalhavam na retirada dos corpos não estava usando os devidos equipamentos de proteção e morreu de infecção cadavérica. Terrível, né? Anos depois, a casa foi demolida e foi construído um prédio que com certeza você já ouviu falar. O edifício Joelma, que foi o palco de outra tragédia. Um incêndio em 1974 que matou 187 pessoas e deixou 300 feridos. Quando ocorreu o incêndio do Joelma, foi levantado o passado do lugar e descobriram que naquela região, nos séculos 18 e 19, havia um pelourinho, um local de castigo de pessoas escravizadas. Somando esse fato ao incêndio e ao crime do poço, surgiram muitas especulações sobre a possibilidade do lugar ser amaldiçoado. Há quem diga que o edifício Joelma não ficava exatamente no mesmo lugar da casa dos Ferreira de Camargo, e sim a uma quadra de distância. Pode ser ou não verdade. O fato é que tem uma quantidade de sofrimento ali considerável na região, o que acaba que deixa a gente pensando que realmente pode haver alguma força sobrenatural negativa no lugar. Mas esse é um tema para um outro episódio. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.